Operários chineses estariam sofrendo agressões em fábrica da BYD na Bahia. Essa reportagem aqui que está repercutindo em todo o Brasil. Uma mulher franzina equilibra uma tábua de madeira atrás do pescoço para carregar sem perder tempo 2 baldes pesados. Um grupo de 6 trabalhadores é transportado até o canteiro de obras em um carro de passeio, com um deles sendo levado dentro do porta-malas. Em um cooler pequeno, daqueles usados para manter a temperatura de cervejas e refrigerantes, é servida uma sopa para centenas de trabalhadores famintos após uma longa jornada de trabalho. As agressões físicas com chutes e pontapés ocorrem frequentemente. Estou lendo uma reportagem do site Poder 360, que é da agência pública. Autoria da agência pública. Alojamentos sujos, aglomerados, mal iluminados e sem divisão entre homens e mulheres. Banheiros imundos sem limpeza diária das pias e dos vasos sanitários. Operários atuando sem equipamento de proteção individual, submetidos a rotinas de 12 horas por dia de domingo a domingo. Todas essas situações, de acordo com acusações que a agência pública recebeu, estariam acontecendo dentro do canteiro de obras da empresa chinesa BYD, que está instalando uma fábrica de automóveis elétricos na cidade industrial de Camaçari, aqui na Bahia. Em março deste ano, com amplo apoio do governo do PT, governo da Bahia, comandado por Jerônimo Rodrigues, a montadora asiática oficializou um acordo para construir sua primeira fábrica no Brasil. O terreno é o mesmo que foi ocupado pela Ford por quase 20 anos, até a empresa decidir encerrar suas atividades de maneira definitiva no Brasil. Com a saída da BYD dos Estados Unidos, o próprio governo da Bahia comprou o terreno de 4,6 milhões de metros quadrados e o revendeu à empresa pelo valor de 287 milhões de reais, de acordo com dados oficiais divulgados à época da negociação. No ato da assinatura do contrato, o governador Jerônimo esteve acompanhado do presidente da BYD Brasil, o Tyler Lee, e do conselheiro especial da companhia chinesa, o Alexandre Baldi, além de outras autoridades políticas locais. De acordo com informações pela agência pública, para a construção da fábrica, a BYD contratou cerca de 470 operários chineses de 3 empresas de seu país, o Xinjiang Group, que faz o serviço de terraplanagem, que é a preparação da área para o início das obras, e em média utiliza 280 funcionários, segundo os documentos. A Open Steel é responsável pela montagem da estrutura metálica da fábrica e mantém com 100 chineses trabalhando nessa função. Por último, a EA Corp tem como responsabilidade montar a estrutura metálica interna, onde serão produzidos os carros elétricos. Cerca de 90 chineses trabalham nesse setor atualmente. De acordo com fotografias, vídeos e áudios, as situações mais degradantes teriam acontecido com os funcionários do Xinjiang Group. O material indica uma série de maus tratos e descumprimentos a convenções internacionais de trabalho e segurança. Nas imagens dá para ver operários bebendo água salobra das poças formadas no canteiro. É impressionante, não é brincadeira não, que nem cachorro, já que não teriam acesso à água potável. Alguns trabalham descalços ou sem os capacetes obrigatórios para a proteção individual durante as obras. A reportagem recebeu vídeos e áudios com relatos de agressão enviados por funcionários que pediram para ter as suas identidades protegidas. Funcionários entrevistados sob condição de sigilo confirmaram essas denúncias. De acordo com eles, os mestres de obras, também chineses, por mais de uma vez teriam golpeado os operários com pontapés e socos. Um dos casos aconteceu no dia 9 de outubro, de acordo com as denúncias. Um vídeo registra o momento em que um chinês aparece caído no chão depois de, segundo relatos, ter levado um chute pelas costas. O caso não seria isolado. De acordo com as fontes ouvidas, seria costumeiro ocorrer em cenas de violência quando há descumprimento de ordem ou demora na execução das tarefas. É impressionante, isso é uma bomba, meu querido. Atenção você de Camaçari, você que está querendo comprar o seu BYD, mão de obra escrava. Segundo reportagens publicadas por diversos veículos que acompanham o avançar das obras, a expectativa da montadora era finalizar a primeira fase das obras no fim deste ano, com a instalação de 26 novas estruturas entre galpões de produção, pista de testes e outros equipamentos. Entretanto, de acordo com uma fonte ouvida, houve um atraso e o novo prazo estimado é de finalização da primeira etapa só em janeiro do ano que vem. Agora, 2 meses, né? Isso explicaria a pressão exercida sobre os funcionários chineses, resultando nos castigos físicos frequentes relatados à reportagem.
Gente, só deixando claro que esses que estão vivendo aí, sofrendo como cachorros tratados como animais no canteiro de obras da BYD, aqui em Camaçari, são chineses. Eu acho que eu fui o primeiro cara da Bahia a denunciar que isso aconteceria aqui no Brasil. A imprensa está tratando isso com a maior surpresa do mundo. Esse tratamento aos funcionários chineses da BYD é o mesmo tratamento dos chineses que vivem no Partido Comunista Chinês, que vivem na China comunista do PCCH. É a mesma coisa. Vocês agora têm ideia do que vivem os chineses, os operários, nesse país que muitos, inclusive, agora virou moda elogiar, dizer que é um avanço tecnológico de liberdade. Liberdade o escambau. O que está acontecendo no canteiro aqui de Camaçari, eu já tinha recebido informações. Estava esperando receber mais informações até que a agência pública comentou e publicou essa denúncia gravíssima. Os chineses aí bebendo água da poça do canteiro. Eles já estão acostumados, é isso que eu quero dizer para você. Isso é um padrão comunista do Partido Comunista Chinês. Eu vou dizer um negócio aqui, ouvinte. Eu já não gostava de muita coisa da China pela mesma razão. Mão de obra escrava. O que acontece na China você não tem ideia. Até muitos cristãos sabem o que acontece, porque existe o Dia da Igreja Perseguida e muitos chineses cristãos relatam ao Ocidente o que acontece de perseguição, de mão de obra escrava, mas a imprensa brasileira blinda, coloca um guarda-chuva nessas denúncias em relação à imprensa, aos veículos de comunicação, e nem todo mundo sabe disso. Quem é protestante, é evangélico, não sei se na sua igreja tem o Dia da Igreja Perseguida, que fala da China, da Coreia do Norte, e os pastores exilados nos Estados Unidos, aqui no Brasil, contam as torturas, o que os chineses, não somente os cristãos, principalmente os cristãos, mas os chineses, operários, trabalhadores, sofrem, tratados como cachorros. Isso que está acontecendo aqui não é nenhuma surpresa, esse é o meu comentário. Isso já acontece há muito tempo, continua acontecendo agora e pior na China. Pessoas são chicoteadas, estou dizendo lá da China. O que a gente sabe através do dia, domingo da Igreja Perseguida, da missão Portas Abertas. Então, o que está acontecendo no canteiro de obras aqui no Brasil, na Bahia, em Camaçari, lá na fábrica da BYD, é uma simples amostra. É um exemplo. Isso é um absurdo. Eu vou dizer um negócio aqui para você, de verdade. Você vai comprar um BYD, mão de obra escrava? Parece que a empresa já emitiu uma nota, inclusive, que está repercutindo. Essa zorra está repercutindo. Você vai comprar. Eu vi uma entrevista de um cara até que eu gosto muito, aquele cara que vai na Jovem Pan lá no Pânico. Deve estar recebendo já dinheiro. Um bocado de gente do automobilismo brasileiro está recebendo dinheiro da BYD. Aí ele falando, não, contando a trajetória de vida do CEO da BYD. Ô meu querido, ou você é burro ou você é mau caráter. Que BYD, que dono da BYD, que CEO da BYD. A BYD é de propriedade do Partido Comunista Chinês, não tem dono não, pô. Para com isso. Tudo lá é feito com mão de obra escrava. Seres humanos tratados como cachorro, isso é comunismo. Agora, muita gente, eu vou denunciar esse negócio aqui, muita gente é veículo de comunicação na Bahia. Está recebendo dinheiro dessa empresa. Propaganda, até o programa Pânico recebe. Aí não pode falar nada, eu duvido que eles vão expor isso. Eu duvido que eles vão denunciar esse negócio também. Poucos veículos de comunicação estão denunciando esse absurdo lá da BYD em Camaçari. Atenção você de Camaçari, se tiver mais informações de chineses que vieram de lá da China, para trabalhar aqui na Bahia, estão sendo tratados como cachorro, a gente não pode deixar isso acontecer. Óbvio que eles já estão transformando o Brasil no Império Chinês, numa colônia chinesa. E a gente vai denunciar. A gente vai falar que isso é um absurdo, isso é uma sacanagem. Eu quero saber se o governo do estado da Bahia, o senhor governador, já se pronunciou
que para mim, que entende um pouquinho só de política, a gente sabe que não é nenhuma surpresa. A gente sabe que é exatamente o modus operandi dos comunistas, principalmente na China. Mão de obra escrava, gente sofrendo, vivendo como cachorro. Tem outras fotos aí, Pedilara, pega. Tem várias fotos do pessoal comendo num cooler. Um cooler colocado lá, que você coloca a sua cerveja, sabe? Suas latinhas, para você que vai na piscina. Colocaram lá esse isopor, esse cooler, encheram com uma sopa. Um negócio estranho, tá vendo aqui, Vanessa? É bizarro. Trouxeram exatamente o modelo chinês para a Bahia. E você acha que eu não vou falar nada? Pega a nota da BYD esclarecendo aí o que eles disseram. Eu vi há pouco aí que eles emitiram uma nota, o BNews fez matéria também, parece que o jornal Correio da Bahia. Agora só, porque os outros recebem propaganda. Olha aí, você que nos acompanha pela rádio, acesse youtube.com/Brado Rádio para assistir. Estamos também no Instagram ao vivo, Pedilara? Tá no vídeo no Instagram? Para você do Instagram também, veja aí. Olha o que o pessoal tá comendo. O panelão do cooler. Que comida é essa? Aquela outra foto que estava na tela é o cara tomando água da poça. Eles são maltratados. Isso já existe há muito tempo. Há muito tempo. Quem é empresário aí, que tem trabalho, já foi à China, conhece muito chinês que fugiu da China também. Muito chinês. Eu não estou dizendo que é o chinês, viu, gente? O chinês é um cara extremamente trabalhador. Estou falando do Partido Comunista Chinês. Escravidão total. Tem um capataz. Você ouviu isso, Vanessa? O cara esmurrando. Olha o pessoal comendo, tirando a comida do balde. Chinês, você tá vendo aí? Chineses. Chineses. Não pode aceitar um negócio desse, rapaz. Isso é inadmissível. Isso é esquerda, viu? Isso é o comunismo. Modelo de comunismo da BYD sendo implantado aqui em Camaçari. Vanessa Moreira. Timóteo, é pra gente entender o que é esse tipo de regime totalitário. O que é o comunismo? Para muita gente que diz que comunismo não existe, né? O comunismo é isso, escravidão física e mental. Essas pessoas que chegam a esse ponto de ir para um outro país trabalhar em condições insalubres, vêm porque aqui talvez as condições tenham mais salubridade até do que o que elas passam nos seus países. E vêm também porque não possuem escolha. São figuras que representam o governo chinês, não têm mais a sua própria individualidade e se acostumam a viver dessa maneira. Infelizmente, é uma grande realidade em regimes comunistas que muitos seres humanos, que na minha opinião são desumanos, batem palma e aplaudem indiretamente para isso. Quantas pessoas hoje no Brasil, eu conheço algumas, estão sorrindo com o sorriso de bochecha a bochecha, felizes da vida por transações que fazem de container, materiais, em diversas áreas, né, que trazem aí da China e viagem para a China e vai e negocia com empresário, entre aspas, chinês. Porque todo empresário na China só é empresário permitido pelo Estado. E essas pessoas estão enricando, sabe por quê, Timóteo? Porque o discurso do dinheiro não tem carimbo, que foi proferido pelo nosso Tarcísio de Freitas, esse discurso é um discurso que é comprado pelo brasileiro em si. O brasileiro vai fechar os olhos para isso, vai comprar o carro, sim, se tiver barato, não vai se importar com as condições que estão acontecendo, não vai se importar com a ausência de emprego, porque essa fábrica supostamente veio para cá para empregar baianos. Mas a gente já noticiou há dias atrás a construção de mais de 5.000 casas para abrigar chineses que estão vivendo nessa condição. Totalmente, porque é mão de obra escrava. Eles não vão contratar brasileiro para ficar reclamando. Sabe o que acontece? É isso aí. Ô, Timóteo, a gente teve no nosso país uma situação análoga à escravidão, que foi aquele Mais Médico com os médicos cubanos. Perfeito, exatamente. Certo? Eles conseguiram denunciar até no OPAS, né? Então, internacionalmente, eu acho que não deu em nada, enfim, como não dá, né, para você que fica aí acreditando que a salvação virá dessas organizações mundiais.
Mas eles vieram para o Brasil em condição análoga à escravidão. E sabe o que acontece? Muitos brasileiros que hoje estão dizendo que são de direita, e que são de direita hoje, assim, supostamente, estou fazendo aspas, porque eu sempre refutei isso. Eu sempre achei isso um absurdo. Né? E quem trabalha com mais médico cubano, quem aceitou isso, quem assinou embaixo disso, também está favorável à escravidão. Porque, imagine, as pessoas num regime comunista virem para cá, receberem um percentualzinho do seu salário e o restante ser destinado ao governo. O que é isso, se não uma analogia à escravidão? Total. Que foi aplaudida por muitos brasileiros, Timóteo, porque disseram que tem que fazer isso. Hoje o Mais Médico funciona para colocar médicos recém-formados, o que deveria ter sido feito desde o início, porque gerou polêmicas, e quando o Bolsonaro ganhou, esses médicos cubanos voltaram para os seus países de origem por uma questão muito óbvia. Mas só que o problema, Timóteo, é que quando a gente faz negócios, quando a gente apoia empresas como essa, quando a gente apoia até como consumidor, nós estamos aplaudindo esse tipo de ação. Então, dinheiro tem carimbo, sim. Dinheiro tem carimbo, sim. Carimbo da escravidão. O carimbo da escravidão, o carimbo do sofrimento, do comunismo. De tudo isso, gente, que a gente está assistindo. Isso é real, isso é na Bahia. E a Bahia é o berço do projeto que o comunismo tem para o Brasil inteiro. Aqui começa a acontecer aqui. Eles estão colocando isso para ver se isso começa aqui na Bahia, para ver como vai ser, se a pessoa está aceitando. E as pessoas vão aceitando. Por que para o PT foi tão importante ganhar essa prefeitura de Camaçari? Eu falei isso aqui. Aqui é o berço da escravidão. Aqui é o berço do projeto comunista. Aqui é o berço da China no Brasil. Certo? E, infelizmente, é o que a gente tem, né? É o que a gente tem aqui. Olha o cara levando, rapaz. Olha, não como existe... burro, quem fazia isso quem fazia essa jumento, né? Jumento. Na roça. Exato. Na você roça. pega o jumento, bota o peso. E se você fizer isso aqui em Salvador, até o pessoal que defende os animais vai cair matando, vai cair em cima matando. Gente, isso é absurdo. É absurdo. Eu quero saber, cadê o Ministério Público do Trabalho? Parece que eles já emitiram uma nota. Eu tenho que ler a nota da BYD. Ministério Público do Trabalho. E eu não duvide se eles disserem que essas pessoas aí estão em condição cultural semelhante à que vivem no país deles. Eu não duvido nada. Vou ler pra você a nota. São 8 horas e 45 minutos. 8h45. Você que tá na rádio aí, acesse agora youtube.com/Brado Rádio. E você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de compartilhar esta denúncia. Denúncia bombástica sobre a BYD, mão de obra escrava na construção, essa fábrica aqui em Camaçari. Vou ler a nota para você da BYD, abre aspas. A BYD recebeu com repúdio as imagens relacionadas ao tratamento dado por profissionais de empresas terceirizadas aos trabalhadores na construção da fábrica de Camaçari. A BYD determinou que os agressores sejam afastados e proibidos de ingressar na unidade, exigindo das empresas providências urgentes para garantir que tal atitude jamais se repita. A BYD reforça o acolhimento aos envolvidos, que já receberam todo o suporte necessário e seguem trabalhando na fábrica. O Ministério Público do Trabalho apontou a necessidade de ajustes pontuais na operação, identificamos as inconformidades em relação aos trabalhadores em Camaçari e exigimos que as prestadoras de serviços responsáveis pelas obras ajam imediatamente. A empresa permanece comprometida em colaborar com o Ministério Público do Trabalho e está à disposição para fornecer todos os esclarecimentos necessários. A BYD está implantando reforço em sua fiscalização da obra para assegurar o cumprimento da legislação e o respeito a todos os profissionais que nela atuam. A companhia opera há 10 anos no Brasil, sempre seguindo rigorosamente as leis locais e mantendo o compromisso com a ética e o respeito. Fecha aspas, diz nota da BYD. Olha, eu vou dizer, né? Ele até coloca, a BYD coloca aqui na nota, explicando essa denúncia aí. Abre aspas, sempre seguindo rigorosamente as leis locais, fecha aspas. Eu acho que o erro deles foi exatamente esquecer que eles não estão na China. Né? Porque na China, óbvio que você não verá isso na TV Band, muito menos na Band, né? Que você não verá isso na Rede Globo, que você não verá isso nos canais de televisão aqui do Brasil, porque todos recebem propaganda da BYD.
campanha publicitária da BYD é grana pesada, viu? Grana pesada, eu já fiquei sabendo. Um cidadão que tem um veículo de comunicação uma vez me ligou falando: Timóteo, você já recebeu proposta da BYD? Eu falei: eu não. Você já? Eu também não, mas fulano de tal já recebeu. E é uma notazinha, meu querido, para site, viu ele falando, não é para rádio nem televisão, para site. O negócio é pesado, pesado. E eu vou dizer, viu, ouvinte, isso é um absurdo. A gente tem que denunciar. Mão de obra escrava, o que já acontece na China, a gente não pode aceitar. E o governo do estado da Bahia tinha que emitir uma nota também. O governador não vai falar nada? Hein, Jerônimo Rodrigues? Se fosse uma empresa, lá em Santa Catarina, uma montadora, vamos dizer aqui, hipoteticamente, uma fabricante americana de veículos, uma fabricante inglesa, qualquer outra fabricante que não fosse do grupo eurasiano, teríamos o governador fazendo proselitismo político ideológico, fazendo declaração: que absurdo, mão de obra escrava, que lamentável, que não sei o quê. Agora que aconteceu aqui na BYD, a empresa lá do grupo, é o chefe dele, né? Xi Jinping, a empresa é do Xi Jinping, o CEO da BYD, não é que nem o outro jornalista de automobilismo estava falando lá no Pânico, porque o CEO da BYD, que CEO da BYD? Só burro acredita nesse negócio. O dono da BYD é o Xi Jinping, ele é o dono da BYD. Isso já acontece lá na China, e ninguém diz nada. Quero saber no programa Pânico. Ô Emílio, vai denunciar esse negócio hoje? Vai denunciar esse negócio, esse absurdo? Cadê a foto? Olha o pessoal comendo comida. Os chineses. Lamentável, né? Esses caras são trabalhadores. São trabalhadores. Mas eles nem conhecem, Timóteo, o que é de fato um propósito, ter uma vida. Eles nascem... Eles sonham com a liberdade. Olha o mecanismo que é utilizado para infiltrar o comunismo dentro de uma nação. Aqui na Bahia, a gente já vem há 20 anos de PT, ou seja, e já vem com um trabalho também anterior, né, um trabalho anterior do coronelismo. Então, o que o PT fez? Ele pegou esse trabalho que já era feito e colocou a maior parte das cidades, assim, dos 417 municípios da Bahia, vão pegar aí mais de metade desses municípios, e colocou esses municípios com as pessoas doutrinadas a viverem lá, dependentes do poder público, seja de empregos municipais, estaduais ou federais. E essas pessoas servem a quem hoje? Ao Estado. Quando chega a eleição, você entende muito bem isso quando você vai a qualquer interior. As pessoas escolhem, aqueles que estão sem emprego ainda, escolhem o candidato que pode ganhar. Os que estão empregados naquele poder público que lhes sustenta, vai para aquele time, não importa se ele é ideologicamente alinhado à direita, ele vai ficar ali com a esquerda, porque ele já está acostumado. Aquilo se torna o trabalho dele, servir ao Estado se torna o trabalho dele. E isso começa assim, na área médica, na área, sabe, da saúde, na área da infraestrutura, em todas as áreas. E aí eles vão tornando os seres humanos trabalhadores, pessoas que trabalham para si mesmos. São remunerados, têm a falsa sensação de que possuem renda, de que podem comprar, mas eles estão completamente dominados pelo comunismo, sem nem perceber. É assim que funciona. Então, eles chegam, trazem uma empresa chinesa para a Bahia, colocam isso no município de Camaçari, próximo aqui à nossa cidade de Salvador, muito próximo, colocam essa situação aí, permitem que eles construam com essa mão de obra, que é muito mais barato para a indústria, construir com essa mão de obra, que é uma mão de obra com comportamento análogo à escravidão, certo? Muito parecido com o método cubano, que foi trazido também pelo PT, e isso vai deixando. E a população, quando vê a fábrica funcionando, carro barato, vai aplaudindo tudo isso e eles ainda capitalizam em cima desse tipo de comportamento. É assim que funciona. Por isso que eles ganham nos preços, entendeu? Como é que a concorrência, a China ganha um preço lá embaixo? Enquanto o empresário Quanto é que eles pagam para esses caras? Quanto é que recebe o chinês? Enquanto o empresário e o industrial brasileiro fica aqui tentando pagar um funcionário
negociar com um funcionário a livre mão de obra dele dentro de uma condição normal de vida, e o funcionário querendo, ele não pode fazer isso porque a justiça impede que aconteça. A gente vê o governo permitindo, o Ministério Público do Trabalho permitindo que tragam escravos praticamente, porque a gente não pode dizer que esses chineses têm a mesma condição de estatura trabalhista do brasileiro. Só que eles estão em território brasileiro, em território baiano. E as leis são válidas. As leis deveriam ser válidas por aqui e não pela China, assim como acontecia com o Mais Médico. E muita gente aplaudia aquela tranqueira. Muita gente. Dizia, mas eles estão levando o médico para onde não tem. Que médico? O médico às vezes não conseguia nem falar com a população, porque não tinha. Receitava remédio errado, sabe? Era muitas coisas terríveis que existiram naquele processo do médico, fora a condição insalubre do médico. Exato. Bizarro, né, gente? 8 horas e 53 minutos, 8h53. A BYD, se quiser entrar em contato com a Brado depois dessa denúncia, o nosso WhatsApp, o ID é 7131800434 e o nosso e-mail é contato@bradoradio.com.br. O Ministério Público do Trabalho iniciou um inquérito para investigar as condições de trabalho na construção da fábrica da BYD. Em nota à imprensa, nesta quarta-feira, o MPT revelou que recebeu uma denúncia anônima em 30 de setembro e está coletando informações para avaliar a necessidade de um ajuste de conduta ou até mesmo uma ação judicial. A entidade também informou que realizou uma inspeção no local da obra no dia 11 de novembro, onde está sendo erguida a linha de montagem da empresa. Além do relatório de vistoria, o MPT está analisando documentos requisitados à BYD e às outras 3 empresas contratadas para a construção. Abre aspas, as informações colhidas até o momento indicam a necessidade de correção de procedimentos relativos ao ambiente de trabalho, com o objetivo de garantir a saúde e a segurança dos empregados, fecha aspas, afirmou o MPT. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu comentei aqui semana passada sobre o Brasil, principalmente a Bahia, virando colônia chinesa, mais uma vez, né? Eu vou colocar aqui, um trecho desse meu comentário de... Acho que semana passada, estou procurando aqui no Instagram da Brado, tem um corte disso. Eu falei... Pronto, vou resumir aqui. Sabe o meu receio? É porque esses caras estão infiltrados em todos os setores da sociedade, principalmente na justiça. Tenho receio, inclusive, de represálias, retaliações àqueles que estão denunciando tudo isso aí. Porque eles estão em todos os lugares. Eu vou perguntar para o ouvinte aí que está ouvindo o programa. Você já ouviu essa denúncia em outro veículo de comunicação? Tem no BNews, hoje cedo eu vi, Correio da Bahia, o Jornal à Tarde não tinha nada. Bahia Notícias tinha? Deixa eu ver aqui, Jornal à Tarde. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Jornal à Tarde. Não tem nada. Meu querido, eles estão em todos os setores da sociedade. Eu lembro que eu fiz esse comentário, não sei se foi essa semana passada, que eu falei até brincando, fazendo referência aos alienígenas, aos documentários, de ficção, aqueles filmes que eles dizem, né, aquele negócio, eles estão entre nós. A galera do Partido Comunista Chinês está em todos os lugares, todos os setores, eles estão entre nós. E quando eu falo eles estão entre nós, deixando isso claro, gente, não estou falando do chinês, não. O chinês é um cara trabalhador, é uma pessoa, é um cidadão trabalhador, honesto. E aqueles que deixaram a China desde os anos 80 e vieram para os Estados Unidos, para o Brasil, hoje são multimilionários. São atletas, esportistas, críticos ao Partido Comunista Chinês. Não tem um caso de derrota. São humoristas. Eu sigo vários no Instagram, inclusive, chineses, que os pais, os avós deixaram o Partido Comunista Chinês, que são críticos de Mao, daqueles lixos propagados por essa ideologia nefasta. Eu estou falando do Partido Comunista Chinês. A minha crítica não tem nada a ver com o chinês. Eu gosto muito da cultura chinesa, inclusive, dessa cultura que nós temos aqui no Ocidente, né? Mas a minha crítica é contra a atuação política desse partido, desse bloco,
que quer repetir a mesma coisa, a gente não pode aceitar. E você que estava querendo comprar um carro da BYD, sabe que você vai estar financiando esse negócio aí. Viu? A foto aí. Bizarro, gente. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.